sequência a esse processo, nós temos o nível inferencial alto. E aqui, nós estamos falando aqui de interpretação de conteúdos. Aqui já nós estamos falando de interpretação de conteúdos. Então, ele vai exigir um pouco mais de você. Você não vai simplesmente deduzir alguma coisa, uma relação de uma parte do texto com a outra. Você vai tentar entender o propósito do texto. Nessa hora, você pode me perguntar assim, mas, professor, o objetivo, por exemplo, eu já localizei o objetivo. Isso é um nível literal. Sim, o objetivo está escrito, objetivo. Por exemplo. Então, o que acontece? E o propósito do texto, qual que é a diferença? Bom, ele colocou lá o objetivo, mas ele tem um propósito com essa mensagem de atingir tal coisa, ele tem um propósito com essa mensagem que leve uma discussão maior. Então, qual o propósito desse livro? Né? Qual era realmente o propósito daquele livro, daquela mensagem? O que realmente queriam com aquela mensagem? Isso é propósito, isso é interpretação de conteúdos, tá bom? E nessa linha, você vai percebendo também a linha argumentativa que é utilizada na mensagem. O nível inferencial alto, ele sabe o propósito daquela mensagem e também a linha argumentativa que foi utilizada naquela questão também, ok? E aí, como é que faço para trabalhar com nível inferencial alto? Bom, ele vai te pedir duas coisas básicas. Ele vai te pedir a integração do seu conhecimento prévio sobre o assunto, mais o conteúdo do texto. Então, você tem que ter uma base a respeito daquilo ali, você tem que ter uma boa base, um conhecimento prévio, para você conseguir inferir de forma, vamos por assim, alta, a interpretação a respeito daquilo. Porque nós estamos falando que não é uma interpretação aleatória. Hoje tem sido falado muito sobre isso, né? A interpretação que vem na minha cabeça, cada um tem a sua. Não, peraí. Tem interpretações que alteram o sentido completamente original daquilo ali e levam aquela mensagem para um caminho que pode ser um caminho contrário, inclusive, do que ela estava se propondo. Isso aí pode ocorrer, inclusive, erros de interpretação e pode, por exemplo, um dos erros é um anacronismo, que é quando a gente interpreta uma mensagem antiga, uma mensagem de, vamos supor, 1000 anos, 2000 anos atrás, sem levar em consideração o contexto histórico. Então, comete um erro. Então, tem que conhecer, por exemplo, o que uma palavra significava naquela época, tá bom? Qual era o significado daquele símbolo que era utilizado, então, das práticas culturais, para eu fazer uma boa interpretação daquele sentido naquela época e, na sequência, eu consiga extrair essa mensagem, sim, uma lição para os dias atuais. Eu extraio uma lição para os dias atuais. Então, para isso, eu preciso ter conhecimento prévio para fazer uma boa interpretação e aplicar técnicas. E aí é que entra a leitura seletiva, tá bom, gente? A leitura seletiva, a leitura analítica, tá escrito ali. A leitura analítica. Porque a leitura analítica, ela se propõe a fazer o que uma análise faz, que é dividir e fazer um estudo detalhado, analisar detalhadamente cada uma das partes. Então, você pode fazer vários tipos, por exemplo, de leitura analítica. Nós separamos aqui, por exemplo, a análise interpretativa e a análise crítica. Eu recomendo fazer primeiro uma análise interpretativa para depois fazer uma análise crítica. Primeiro, a gente precisa entender, compreender bem aquilo que a gente quer criticar, para que a gente não critique sem fundamento, para que a gente não critique sem ter base, tá bom? Hoje existem muitas críticas aí que não tem base nenhuma, sai criticando sem base. É importante entender profundamente aquilo que a gente quer criticar. Então entra aí a leitura analítica para fazer uma boa interpretação sobre aquilo que a gente está se propondo a trabalhar, ok? E aí, algumas perguntas que podem nos ajudar a entender esse nível inferencial alto, esse grau de letramento aí. Quais são os principais conteúdos desse texto? Então, posso pensar primeiramente quais são os principais conteúdos desse texto aí. Então, porque não vai estar tão nítido, não vai estar tão na cara aí os conteúdos, por exemplo, que uma música traz. Olha, essa música trabalha conteúdos importantes da nossa vida, por exemplo. Uma música poética,
Tem muita gente que tem dificuldade de entender, por exemplo, as músicas do Legião Urbana, né? Nossa, o que quis dizer aquela música Teatro de Vampiros, né? Aquela música é muito complexa. Então, quais são os conteúdos que tem naquela música? Porque o autor usou aí, trazendo agora para a questão aqui do nosso letramento acadêmico, trazendo para o texto científico, por que o autor usou uma fundamentação X e não usou uma fundamentação Y? Qual a intenção dele trazer essas fundamentações e não trazer outras? Tá bom? Então, isso tudo faz a gente poder pensar a respeito, interpretar algumas ações dentro do texto. Algumas questões que podem ser trabalhadas nesse nível inferencial alto. Você tem que investir forte em aprender fazer uma leitura analítica, uma boa análise interpretativa. Tem técnica para isso? Tem técnica para isso. A gente já abordou muito isso no canal aqui no Caminhos da Linguagem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, dá uma curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Dê uma curtida, que isso ajuda muito o canal a crescer. E, além disso, recomende esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para as suas professoras, compartilhe para as escolas que você está. E, olha, eu queria agradecer, muito obrigado aos aplicativos de educação que estão recomendando o conteúdo do Caminhos da Linguagem. Gente, muito obrigado por compartilhar o conteúdo do Caminhos da Linguagem. Vocês estão ajudando muito o canal. E a gente sabe que o nosso trabalho aqui é feito com muita dedicação, um conteúdo extremamente pesquisado, extremamente trabalhado, com muitos anos de estudo, para trazer para você o que há de melhor nos estudos da linguagem, da comunicação, tá bom? Da cultura e da arte. Obrigado, pessoal. Um abração.